Os persas viviam no Planalto do Irã, uma região montanhosa e desértica situada a leste da Mesopotâmia. No início, povos nômades, eles foram conquistando vários povos e chegaram a formar o maior império da história até aquele momento. Eu sou Eduardo Molina e Pérsia Antiga é o assunto de hoje do canal O Historionauta. Quando os persas chegaram no território do Planalto do Irã por volta de 1000 anos antes de Cristo, os medos já habitavam a região e já haviam construído um império. Na verdade, os persas permaneceram sob domínio dos medos até o século VI a.C., quando Ciro, considerado o primeiro rei persa, unifica os dois povos, os medos e os persas, dando início ao Império Persa. Ciro assumiu o poder em 559 a.C., após ter dominado os medos. Ciro e o seu exército partiram em busca de novos territórios para serem conquistados. Eles conquistaram, por exemplo, o Planalto do Irã, a Ásia Menor e até territórios mais a leste, como o Turquestão. 20 anos depois, eles conquistaram a famosa cidade da Babilônia, na Mesopotâmia, e libertaram os hebreus, que haviam sido capturados cerca de 70 anos antes pelo rei Nabucodonosor, pondo fim ao chamado cativeiro da Babilônia. Ciro destacou-se pela característica de poupar seus inimigos vencidos e até mesmo empregá-los em cargos administrativos de seu império. Demonstrou tolerância religiosa e até cultuou alguns deuses de regiões conquistadas, como o deus Marduk, da Babilônia. A habilidade política de Ciro garantiu a consolidação de um império, composto por um mosaico de povos diferentes sob o mesmo poder político, algo inédito na história até aquele momento. Ciro morreu em combate em 529 a.C. e foi sucedido pelo seu filho, Cambises, que dentre seus maiores feitos, conquistou o Egito em 525 a.C. Por sua vez, quando Cambises morre, ele é sucedido pelo Dário I. Dário governou o Império Persa no seu auge. Como se tratava de um vasto território, ele o dividiu em províncias, conhecidas como satrápias, governadas por homens de sua confiança, os sátrapas. Além disso, Dário contava com a ajuda de alguns inspetores que fiscalizavam o trabalho dos sátrapas, os olhos e ouvidos do rei. Além disso, Dário instituiu uma moeda única, o dárico, para facilitar as transações comerciais, tornou o aramaico a língua oficial de todo o império e também realizou diversas construções, desde estradas para poder interligar as províncias, até mesmo grandes palácios, como os magníficos palácios de Persépolis. Mas o seu grande sonho era conquistar a Grécia e, portanto, empreendeu as famosas guerras médicas, também conhecidas como guerras greco-pérsicas. Dário contava com um exército altamente treinado que se distribuía pelo império, dispondo mais de 100.000 homens em diferentes pontos do território. Porém, numa das batalhas que empreendeu, a Batalha de Maratona, em 490 a.C., os gregos, mais especificamente os atenienses, venceram. Dário morreu de causas naturais e foi sucedido pelo seu filho Xerxes, aquele rei persa que enfrentou os espartanos na famosa Batalha das Termópilas, aquela batalha que contou com 300 guerreiros espartanos contra um grande exército persa. Xerxes acabou sendo derrotado na Batalha Naval de Salamina, em 480 a.C. Tempos depois, em 330 a.C., Alexandre o Grande, aquele rei macedônico que estava conquistando um vasto império naquela época, derrota Dário III. O imperador persa foge, deixando para trás esposa e filhas. Quando Alexandre o Grande fica sabendo, ele ordena que as filhas e a rainha sejam tratadas da mesma forma como estavam habituadas, o tratamento da realeza. Porém, a derrota de Dário III põe fim ao Império Persa. Os antigos persas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Fundada por um profeta chamado Zoroastro, a religião persa se caracterizava pelo seu dualismo. Eles acreditavam que dois deuses principais viviam numa eterna luta: Ahura Mazda,
o deus do bem, do céu, da sabedoria, da fertilidade, enquanto Arimã representava as forças do mal, da escuridão, da destruição e da morte. E aos indivíduos caberia o livre-arbítrio, ou seguir a luz, Ahura Mazda, ou o caminho da escuridão, Arimã. Uma livre escolha, mas sempre com consequências. Por exemplo, vocês têm o livre-arbítrio de não seguir o meu canal e se enveredar por caminhos obscuros da falta de conhecimento histórico, artístico, cultural, cujos conteúdos são tão relevantes não só para a vida, mas para possíveis aprovações em vários vestibulares do país ou mesmo fora dele. É isso. Livre-arbítrio. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Hoje eu falei para vocês um pouquinho sobre os persas antigos e a formação de um dos maiores impérios da antiguidade. Agora lembrem-se do livre-arbítrio, Ahura Mazda e de se inscrever no meu canal. Eu sou Eduardo Molina e este é o canal O Historionauta.